plenário do Senado Federal, numa audiência proposta pelo senador Eduardo Girão. E ontem, no seu pronunciamento, a senadora Soraya Tronic disse, olha, se ela foi capaz de simular, encenar um crime, né, que atribuem como um crime de aborto, então que encenem no plenário também um estupro. Aí a senadora colocando também sua voz de repúdio ao seu jeito, do jeito Soraya, mas também repudiando a forma como a discussão estava sendo no Senado. Vamos ver. Até o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não? Se encenaram um homicídio aqui ontem, que encenem o estupro. Vamos lá, começa com você, Apoliana. Acho que a senadora expressa bem, como eu disse, ao jeito Soraya, mas ela expressa bem o quão espetacularizada está essa discussão no âmbito do parlamento. A gente está vendo que desde o começo que esse projeto começou a tramitar, ele tem tido esse teor de fazer muito espetáculo, de levar afeto para o plenário, depois uma atriz numa encenação horrorosa, que eu acho que não tem nem palavra mais terrível para descrever, mas pelo menos a Soraya abre esse debate com a bancada feminina do Senado Federal. E a gente precisa ver outras senadoras também se colocando no meio dessa discussão, dando voz a essa pauta que, em tese, né, vamos pensar assim, seria uma pauta das mulheres, mas não é só uma pauta feminina, tá? É uma pauta de sociedade brasileira que não pode aceitar um retrocesso que a Câmara dos Deputados está começando a debater e vai pautar também, concordo com a Amadeu, o Lira aí está só querendo deixar a poeira baixar um pouquinho mais antes de levar esse texto adiante, mas é muito rasteiro o nível do debate lá no nosso Congresso Nacional sobre esse tema. Só quem tem aí só não vota se o Sóstenes recuar. O Lira não vai recuar, o Lira vai manter o acordo dele. Só se a bancada do PL aí recuar, o que também não, assim, eu não vejo no horizonte. Qual a sua opinião, professor Vila? Bem, Amadeu, a cada dia acho que fica mais claro quando eu comento que esse é o pior congresso da história. O pior congresso da história. Não há nenhum registro, desde 1826, de um congresso tão ruim como esse. Segundo, senadora Soraya tem absoluta razão. Terceiro, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tem um criminalista, um excelente advogado, tem de ser registrado, está absolutamente correto. A legislação que está em vigência resolve todas essas questões. A legislação no campo civil. Quarto, eu acho que eles querem transformar o Brasil numa espécie de Afeganistão, né? E o PL, o Partido Liberal, o novo Talibã, né? E o Silas Malafaia é o Ayatollah Khomeini da decadência, porque o Ayatollah Khomeini ao menos conhecia profundamente o islamismo. Silas Malafaia não conhece nada de cristianismo, nada mesmo, né? Para vocês verem, e o que está fazendo um pastor no Congresso Nacional? Fazendo o quê? Ele deveria estar na igreja dele. O que ele está fazendo no Congresso? Ele é um empresário da fé, ele não é um pastor, sempre digo isso. Por fim, a coletiva do Arthur Lira, observe o que é o Brasil. 10 homens e uma mulher. 10 homens e uma mulher, que eu acho que a deputada Benedita da Silva, creio, que está ali, 10 homens. Então, um assunto que interessa a todos os brasileiros, em especial a maior parte do nosso contingente populacional, que são mulheres, o Brasil tem mais mulheres que homens, inclusive como eleitoras, né? Era representada por uma deputada cercada por 10 homens. Todos ali reacionários, gente reacionária, gente cruel e desumana. E ele vai usar, por fim, esse projeto de lei pensando na eleição
do seu candidato Elmar Nascimento. E vai tentar votar meio que às pressas, pode ser no segundo semestre, mas isso não passa no Senado, porque a repercussão na sociedade foi absolutamente negativa. Agora, é intolerável, não suporto esse Malafaia, né, que se autoproclama pastor. Não é. É um homem cruel, desumano e anticristão. Guga Noblar. Se o Silas Malafaia tivesse interessado em salvar vidas, se essa bancada evangélica que está propondo esse PL do estupro e do aborto fosse favorável de fato às vidas, eles iam querer facilitar o aborto legal. Mas na prática eles fazem de tudo para impedir o aborto legal e depois de 22 semanas ainda vão tornar homicídio, que é para acabar de vez com a chance das meninas poderem escolher o que fazer com relação ao corpo e ao futuro delas. Malafaia, como falou o professor Vila, ontem ou anteontem, é uma pessoa cruel, uma pessoa má. E o Arthur Lira é uma piada, né? Uma piada esse sujeito ter a cara de pau de fazer uma coletiva para dizer que agora eles vão debater, que não vai ser de uma maneira que vai passar atropelando ali o Congresso, essa história, que eles vão de fato agora debater esse assunto, né? Foi esse o papo dele. Na verdade, o que ele quer é ganhar tempo, eles precisam de fôlego. Se for a votação agora, claro que não vai passar nem na Câmara, muito menos no Senado. Então, eles precisam ganhar fôlego para agora, depois da eleição, quando o efeito colateral de uma votação dessa for menor na vida do político, eles, de fato, tentarem aprovar isso. O Lira tem um acordo, o Sóstenes está chantageando o Lira, a bancada evangélica só vai votar com o Lira na sucessão da presidência da Câmara se o Lira cumprir esse acordo. Ele tem que pelo menos colocar a votação, e ele provavelmente fará isso, mas precisa também ganhar fôlego, porque se votar hoje, eles perdem. Neste momento, quem é favorável a esse PL está perdendo de goleada para quem é contrário. É isso que está acontecendo. E o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, eu falei com ele na terça da semana passada, quem acompanhou o programa no sábado viu que ele ali estava indo um pouco em cima do muro, né? Ele me disse que não conhecia ainda tão bem o projeto, mas que não ia deixar passar como estava passando na Câmara, sem um debate devido, mas que poderia, ainda estava em cima do muro, mas que não sabia como agir ainda. Agora ele já está bem mais contundente, contrário a esse projeto. E Ari, para você, essa contundência do Lula, do Lira, do governo, é a força da sociedade, a força, inclusive, a vitória nas redes dos progressistas nesse assunto? Foi uma vitória inesperada. A extrema-direita não esperava essa grande mobilização. Ela achou que fosse vencer de goleada nas redes sociais, porque quando se fala em bandido bom e bandido morto, em aborto, em geral, há uma predominância da opinião conservadora, religiosa, de cunho religioso. Então foi inesperado, foi. Agora, nesse episódio todo, que ainda não terminou, eu fiquei muito chocado, mais uma vez, com o Conselho Federal de Medicina. Gente, porque desde 2020, desde março de 2020, quando começou a pandemia de Covid-19 no Brasil, que a gente vê esse conselho completamente partidário, dominado pelo bolsonarismo, porque à época o presidente do conselho, o Mauro Ribeiro, demorou a se pronunciar sobre o kit Covid, a cloroquina, nunca recriminou abertamente o uso da hidroxicloroquina e desde então criticou abertamente os governadores nordestinos por querer trazer médico de fora para ajudar no tratamento e agora, a gente já tratou desse assunto aqui, né? Proibir os profissionais médicos de fazerem aquele procedimento que, na verdade, é o seguinte: o procedimento é o aborto em parto natural, não cesariano. Quer dizer, proibiu o parto natural, impôs o cesariano, que oferece muito mais risco à saúde da mulher que já é vítima do estupro, já é vitimizada. Então, o CFM tem que ser, os médicos, a maioria dos médicos, tem de fazer um movimento para pegar de volta para si o seu conselho, porque ele está completamente à mercê, dominado, foi citado pelo Silas Malafaia. Ele usou flagrantemente o CFM para legitimar esse PL
do estuprador, o PL do aborto. Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Obrigado, Raniele. Até amanhã. Olha só, o Ari traz mais uma informação que é estupefaciente. O autor do projeto de lei, esse PL do estuprador, lança uma teoria grotesca. Põe grotesca nisso. O autor do PL do estuprador lança uma teoria da conspiração. Segundo ele, George Soros, o multibilionário norte-americano, ele usa fetos abortados para produzir cosméticos. Vamos ver. Tem o trecho. Na verdade, há uma indústria mundial liderada por um senhor chamado George Soros, um milionário americano que patrocina mundo afora o aborto, o assassinato de bebês indefesos. Sabe por quê? Porque eles vivem de empresas também que dependem do feto humano para fabricar cosméticos. Isso é um absurdo. Matar um bebê no ventre da mãe para fabricação de cosmético e gente ganhar dinheiro e ficar mais milionária.